Fala pessoal, eu sou Matheus Felipe trazendo para vocês atualizações do mundo político. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente sabe muito bem que essa PEC, né, ao fim da escala 6x1, ela vem para prejudicar a direita. A intenção, tanto da Erika Hilton quanto do Guilherme Boulos agora, que participou de manifestação lá em São Paulo, eles sabem muito bem que essa PEC ela é uma porcaria, que não serve de nada, que só vai prejudicar sim a economia do nosso país. Eles sabem disso, mas a intenção deles é jogar a direita numa areia movediça, é jogar a direita como inimigos, né? Como gente que não gosta de trabalhadores. 2026 está chegando, eles querem usar tudo isso que está acontecendo hoje para 2026, para falar para qualquer candidato da direita, vocês são contra trabalhadores e paraná. Eles querem fazer isso. Essa PEC que é para colocar a direita numa areia movediça, ela tá grudando na cabeça de muita gente e pessoas que são da direita. A gente sabe que a maior parte dos brasileiros são sim de direita e concordam com essas atitudes, mas eles estão caindo nessa falácia aí da direita porque, como narrativa, como historinha, ela é muito bonita, né? O trabalhador merece descansar mais. Pô, quem não é trabalhador? Infelizmente, a maior parte dos brasileiros não são pessoas politizadas. Você tá aqui assistindo esse vídeo agora, saiba que você faz parte de uma porcentagem da população mínima que acompanha de fato política. Tem uma notícia na Jovem Pan News que diz o seguinte: Bolsonaro orienta bancada sobre PEC que propõe jornada de trabalho de 4 dias. Ex-presidente manifestou sua preocupação com os possíveis impactos negativos na economia, mas pediu cautela aos parlamentares diante de um cenário descrito por ele como traiçoeiro. Aqui, basicamente, eu vou resumir para vocês a manchete. O Bolsonaro está falando que ele deveria ser colocado, assim como o governo, a esquerda soube colocar a direita nessa areia movediça para lidar sobre esse assunto, a direita precisa também começar a colocar o governo num pé de meia, de não saber lidar com a proposta. Igual, por exemplo, eu defendo o seguinte: o nosso papel da direita tem que ser colocar sempre o Estado como mínimo, cada vez mais trazer o Estado mínimo. Então, por exemplo, cadê uma proposta de um deputado federal da direita para obrigar o governo a trazer diminuição dos impostos? Como, por exemplo, na cesta básica. Vamos colocar o exemplo da cesta básica. Então, todos os produtos de cesta básica têm que ter o imposto mínimo, se possível, vamos dizer, zerar o imposto mínimo. O governo não pode passar tô dando exemplo, tá? O governo não pode passar de colocar um imposto acima de 2%, 3%. Tipo coisas assim, entendeu? Que vai colocar o governo num pé de meia. Como é que o governo vai fazer isso? Por exemplo, ó, o governo não pode, isso aqui vai ser uma PEC onde o governo não pode colocar imposto em compras, por exemplo, da Shein, compras da Shopee, não pode colocar imposto em cima dessas compras. O Bolsonaro também ele defendeu aqui na notícia do Conexão Política de que de colocar, por exemplo, já que é para fazer isso, que o governo colocar uma proposta para o governo ter que colocar salário mínimo de 10 mil. Afinal de contas, por que não? Por que não colocar, então, o salário mínimo de 10 mil? Qual que é o problema de colocar o salário mínimo de 10 mil? Qual que é o problema, então? Fazer o seguinte, as pessoas vão começar a trabalhar agora um dia e vão descansar 6 dias. Por que não fazer? Então, coloca o PEC logo em cima disso aí, tá? E o Bolsonaro também falou para os políticos, né, do PL, para que eles venham se unir a alguns deputados, mesmo que seja de partidos de centro, para conseguirem não aprovar essa PEC. Por mais que seja do centro, a gente sabe o problema que o Centrão se unam ao Centrão, alguns candidatos ali, alguns políticos do Centrão, para não deixar essa PEC passar. De acordo com o Bolsonaro, isso é jogar o jogo. Dizer que é da mesma forma que o Bolsonaro está falando, de se unir com o Centrão, eu sou meio contra essa questão de se unir ao Centrão, porque a gente sabe que o Centrão ele é o maior responsável, por exemplo, de toda a corrupção que teve no Brasil, todos os escândalos do Petrolão, do Mensalão, principalmente o Mensalão, é culpa do Centrão, que deixou isso passar, porque o Centrão é o seguinte: quem vai pagar mais? Tá? A verdade é que o Centrão é isso. Então, assim, o Bolsonaro, ele... Como político, eu entendo o Bolsonaro falar isso. Agora, como povo, que eu sou também, faço parte, sou um cidadão brasileiro, eu sei que, por exemplo, em 2026, eu tenho que fazer de tudo para não votar em pessoas do Centrão. Claro que o PL precisa nos ajudar e não nos deixar, por exemplo, com uma escolha de Ricardo Nunes, como foi em São Paulo. Por que não lançou o Ricardo Salles, por exemplo? O PL precisa lançar candidatos da direita e não só se abraçar ao Centrão, porque vai deixar o Brasil parado da forma que... A gente teve também... De forma ridícula, né? Alguns esquerdistas falando assim: falaram que quando fosse trazer o 13º ia prejudicar o país, falaram que se trouxesse o CLT iria prejudicar a economia do país e nada disso prejudicou, olha só. Então, quando você ouvir um amiguinho esquerdista falando isso, você explica o seguinte pra ele:
as gerações que permitiram o Estado tomar conta de CLT, 13º, do Estado tomar conta da educação, o Estado tomar conta da saúde, o Estado tomar conta da nossa segurança e não me permite eu me autoproteger, eu não posso ter uma arma para querer me proteger, o Estado tem que me proteger. Tudo isso que aconteceu nas últimas gerações, as últimas gerações permitiram o Estado tomar conta de tudo, fizeram o Estado inchar. O Estado inchou, o que acontece? O Estado, para sustentar, precisa de impostos, porque ele está inchado, ele precisa de impostos. Para esses impostos, ele vai precisar aumentar o preço das coisas, diminuindo o poder de compra para nós, que somos povo. Então, quando o seu amiguinho fala isso, fala prejudicou sim, amigão, porque isso deu força ao Estado. O Estado aumentou o imposto, que hoje nós não temos poder de compra no Brasil. O poder de compra é muito baixo. Então, você explica isso pro seu amiguinho de esquerda, tá bom? Bom, pessoal, então é isso aí, tá? Nas notícias, na minha opinião, eu acho que os deputados federais da direita, eles estão muito devagar, eles precisam criar propostas que vão servir para colocar o governo num pé de chinelo, né? Colocar numa areia movediça, mas também que vão nos ajudar. Afinal de contas, diminuição dos impostos significa mais poder de compra e eu acho que os deputados federais precisam se movimentar em relação a isso, beleza? Pessoal, muito obrigado por você que assistiu até aqui agora. Não esqueça de se inscrever no canal para você não perder notícias políticas. Curte aqui e, principalmente, mais importante de tudo, é você comentar, porque dessa forma, além de eu gostar de saber a sua opinião, o algoritmo do YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai te entregar e vai entregar mais esse vídeo para as pessoas. Então, é isso aí, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Valeu, falou, fui!